Aí você vota organizadamente sem se preocupar com qual partido. Provavelmente você tem que ter alguma opinião sobre o partido a qual ela pertence, né? Porque aquele partido representa um conjunto de quê? De ideias. Ah, isso quer dizer que todo mundo do partido é igual? Não. Mas não é tão diferente. Porque senão não estaria no mesmo partido. Você tem diferenças. Eu tenho diferenças com várias pessoas do PSOL. Mas são diferenças dentro de um campo aceitável de diferença que nos permite estarmos no mesmo partido. Tá certo? Porque se são diferenças assim, radicais, ou eu estou no partido errado, ou a pessoa com quem eu tenho essa diferença é no partido errado. Enfim. E às vezes tem disputa também sobre o partido. Isso é muito comum, né? Mas quando você vai votar, qualquer candidato tem um quê? Número. Você não vota em nome, não é assim? Ainda mais agora que é urna eletrônica. Então você vota no número do cidadão. O número do cidadão ou da cidadã sempre começa com o número do partido. Se for candidato do PSOL é 50 alguma coisa, se for candidato do PP é 13 alguma coisa, se for do PMDB é 15 alguma coisa, ok? Quando você vota nesse candidato, o voto vai para esse candidato? Não. O voto vai para o partido a que ele pertence, né? Depois o partido vê quantos votos todos os candidatos desse partido ganharam juntos. Então, por exemplo, o PMDB tem 70 candidatos a vereador, ok? Você votou na fulana de tal, que é candidata pelo PMDB. A fulana de tal é candidata, mas tem a ciclana, beltrana, vizinha, né? Tem uma série de candidatos. Todos esses votos juntos são somados. Todos esses votos juntos são somados. Esses votos não deram quantos votos? Deram, sei lá, 500 mil votos. 500 mil votos? 500 mil votos fazem quantos vereadores? Ah, fazem 3. Então, os 3 mais votados do PMDB entram. Entenderam o que eu falei? Todos os votos de todos os candidatos são somados, depois só entra conforme aquele quantidade enorme. Ah, mas como é que eu sei que 500 deu 3? Porque você tem um número de vagas. São 51 vereadores na cidade do Rio de Janeiro. 51 vereadores dividido pela população do Rio dá um número chamado de coeficiente eleitoral. Ok? Então você soma os votos de todos os candidatos do seu partido para saber, diante do coeficiente eleitoral, quantos vereadores o PMDB vai fazer, somando todos os candidatos do PMDB juntos. Qual é o grande problema dessa história? Ninguém sabe dessa história. Ninguém sabe. Pode mais do que teste para fazer em casa. Cuidado que depois do terceiro a chance de comprar é grande, né? Terceira pergunta que amanhã vai souber. Ninguém sabe dessa história. Nem professor, nem aluno, nem mãe, nem pai. É impressionante. A maioria esmagadora não conhece esse processo eleitoral. O que é grave. Qual é o grande problema disso? Eu votei na minha prima, que é do PMDB. Estou dando exemplo, tá, gente? Eu votei na minha prima, que é do PMDB. Ah, pô, minha prima é tão legal, foi criada comigo. Ela não se elegeu, que pena. Só que os votos que a minha prima recebeu não elegeram a minha prima. Mas esses votos, exatamente, mas esses votos foram computados para o PMDB e ajudaram a eleger outro que eu nem sei quem é, porque eu sequer lembrava que ela era do partido tal. Entendeu o que eu estou dizendo? Então é muito importante saber que partido pertence, porque de repente você não elege a pessoa que você está votando, mas o teu voto vai eleger alguém. E pode ser alguém, inclusive, que você tem uma discordância, uma divergência enorme. Não é igual ao Senado. Você está me perguntando isso para o Senado. O Senado troca 1/3, depois 2/3. Nas outras casas legislativas, não. Troca, quer dizer, troca. A pessoa pode se reeleger, mas é eleição para todo mundo. Tá? Exatamente. Clodovil, falecido Clodovil. Mas claro. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, que eu posso dar esse exemplo, que ele não é mais candidato, que é o Wagner. Né? O Wagner é deputado aqui com a gente. Né? O Wagner é deputado aqui com a gente. Eu tenho que ligar para ele se ele está aqui.
eu fui o segundo mais votado dessa legislatura. Eu tive 177 mil votos nessa última eleição. O Wagner foi o primeiro. Né? O Wagner, Wagner Montes, da TV Record, com aquele programa. É um personagem, uma figuraça, né? O Wagner é um cara de televisão, o cara tem 3 horas de programa diário. Então, um cara desse, quando concorre a uma eleição, ele disputa num patamar que é outro, né? Não estou nem discutindo a qualidade do Wagner como parlamentar, não vem ao caso, mas enfim, é um cara que tem 3 horas por dia de programa de televisão, né? É impressionante, é uma máquina, ele teve 500 mil votos, ele sozinho. O segundo mais votado fui eu, com 177 mil. Né? O Wagner com 500 mil votos, aliás, eu vou dar um meu exemplo. Eu tive 177 mil. O PSOL, com os meus votos, fez 2 deputados. Os votos que eu tive. Eu fui eleito e os meus votos me elegeram o segundo, que foi a Jamira Rocha, que é deputada comigo, que foi eleita com 6 mil votos. Aí você pergunta, 6 mil votos, ela sozinha seria eleita? A Jamira com 6 mil votos não seria, mas ela é do PSOL e eu que sou do PSOL também tive muito voto, entramos os dois. O Wagner elegeu 4 deputados do PDT. E com 500 mil votos elegeu ele e mais 4. Né? O Bebeto, por exemplo, o jogador, foi eleito com os votos do Wagner Montes. Né? Não estou aqui dizendo que o deputado eleito dessa maneira é melhor, é pior, não vem. Agora vocês precisam saber disso. Porque é muito importante que, além de levar em conta a característica da pessoa que você está votando, você também leve em conta qual é o partido que ele pertence. Porque você pode provavelmente eleger uma outra pessoa desse partido e você tem que saber se você concorda, se esse partido minimamente defende as ideias que você defende, né? Porque senão fica um negócio meio esquisito. Concorda comigo? Ok? Você queria perguntar alguma coisa? Lá atrás. Não? Achei que tinha levantado a mão. Beleza. Quem quiser falar, pode falar. Enfim, o parlamento é formado dessa maneira, nesse processo. Né? Digo. Qualquer casa legislativa, vereador, deputado federal ou estadual, vale sempre da mesma maneira. Funciona assim. Não funciona para o executivo, né? Por executivo, o voto você vai votar, ou você votou no Gabeira, por exemplo. Né? O Gabeira, quando foi candidato a deputado, ele elegeu um monte de gente no PV. Tá certo? O Clodovil, quando foi candidato a deputado, ele elegeu o Tiririca, elegeu um monte de gente. O antigo Enéas, lembra do Enéas? Lembra? Não? O Enéas elegeu também um monte de gente. Tudo com votação pequena. Por quê? Porque são fenômenos de voto que acabam elegendo, né, uma galera que vem atrás. Diga. São os mais votados. São os mais votados daquele partido. Entendeu? Mas vamos imaginar. O PSOL, por exemplo, fez 2. Os votos que nós tivemos, de todos os deputados somados, eu tive 177 mil votos, o segundo teve 6 mil. Aí depois teve 5 mil, 3 mil, 2 mil, uma votação pequena dos outros. Mas somando os nossos votos todos, nós cumprimos uma votação necessária para ter 2 vagas aqui dentro. Né? Aí entram os 2 mais votados. Não é o partido que escolhe. É diferente na Europa. Na Europa, por exemplo, existe uma coisa chamada lista fechada. Um outro regime eleitoral. Né? O que é a lista fechada? Você vota no partido, você não vota na pessoa. O regime eleitoral que predomina na Europa é o da lista fechada. Então você vota assim, eu voto no Partido Socialista, ou eu voto no Partido Progressista, ou eu voto, você escolhe o partido e você vota no partido. E o partido te apresenta uma lista. O partido faz, dentro do partido, uma lista com os nomes das pessoas que vão ocupar aquele lugar. O partido cria a ordem que interessa a ele. E você vota, você escolhe o partido que você vai votar. É um sistema diferente do nosso. Tá claro? O nosso não é o de lista fechada. Você vota na pessoa, mas ao mesmo tempo esse voto é computado para o partido. É verdade que hoje esse tem muito partido de aluguel, e com essas listas fechadas, esses partidos naturalmente com o tempo ganhariam uma consistência teológica maior. Né?
Mas as máquinas partidárias por dentro também não necessariamente são democráticas, né? Vou dar um exemplo. Na primeira eleição que eu fui eleito com 13 mil votos, se fosse lista fechada, eu nunca seria o primeiro da lista do pessoal. Estou errado, Tiago? Nunca seria. Na primeira, em 2006, porque eu nunca participei da máquina partidária, eu nunca fui de corrente, eu nunca fiz essa disputa interna, não é do meu histórico. Respeito quem tem esse caminho, mas não é o meu. Então eu nunca, o meu nome seria o meu primeiro nome do partido. Na segunda não, porque eu já tinha mandato, já era muito conhecido. Aí eu, enfim, provavelmente seria o primeiro que era puxador de votos, né? Então eu hoje acho que a gente precisa ter os partidos mais sólidos. Eu defendo abertamente, defendo tranquilamente o financiamento público de campanha. Eu acho que o Estado tem que se responsabilizar por esse processo eleitoral, porque isso garante transparência política. Essa história de empreiteiras pagarem campanhas, eu acho péssimo, porque quem paga, cobra. E quando cobra, cobra caro de todos nós, não só de quem ele pagou, né? Então, isso eu acho ruim. Eu acho que é muito importante ter um mecanismo de financiamento público de campanha e de transparência absoluta naquilo que você usa para a sua campanha, né? E é claro que esse sistema é muito favorecido quando você tem lista fechada. Quando você tem uma lista aberta é mais difícil ter financiamento, mas temos que achar algum caminho